Salve Maria, povo de Deus. A paz de Jesus, amor de Maria. Seja bem-vindo, Luan. Que Deus abençoe imensamente. Vamos lá, pessoal. Nena, salve Maria, que Deus abençoe, seja bem-vinda. Vamos lá, pessoal. Vamos estar dando início à nossa live, né? Vamos estar tratando de um assunto muito importante, um assunto maravilhoso, né? Enquanto a gente aguarda, tá entrando mais alguém aí, vamos compartilhar essa live para que a gente possa alcançar o máximo de almas possível, né? Aqui entrou outra pessoa. Amém, Jean. Amém. Vamos estar compartilhando essa live para que mais pessoas possam beber dessa palavra, né? Eu trago um conteúdo hoje maravilhoso aqui. Acredito que vocês possam estar gostando desse conteúdo que eu trouxe para vocês hoje, né? Muitas pessoas não compreendem o que é um combate espiritual, mas mesmo sem compreender, ninguém escape de passar por um combate espiritual, né? E vamos aí estar entendendo um pouco mais sobre a oração, né? Desde já eu consagro a Virgem Maria Imaculada toda essa live, consagro a Nossa Senhora, a Virgem Maria, para que essa live possa alcançar o máximo de alma possível, né? Para a honra e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como o horário já está um pouquinho, já está um pouquinho no limite, né? Pelo que eu marquei, eu vou dar continuidade à live e eu vou iniciar com uma oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo serás criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração do vosso fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Augusta Rainha do céu, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossa legião celeste, para que sob vossas ordens, sob vosso poder, persiga os demônios, combatendo por toda parte, reprimindo-lhe a insolência e lançando no abismo. Quem como Deus, ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre nosso amor e nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai vossos santos anjos para nos defender, repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Eu consagro essa live à Virgem Maria, sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do nosso inimigo com vosso valor. Aleluia. Vamos lá, minha gente. Ainda está em tempo, pessoal, de você estar compartilhando. Vá lá, clica em compartilhar. Manda para mais pessoas que você quer edificar essa noite. Porque essa live está super especial, né? Eu tenho um assunto bom para vocês para tratar. Tem um assunto edificante para a nossa alma, edificante para a nossa fé. E eu tenho certeza que a gente pode crescer junto para a honra e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para quem está com a palavra em casa, pode estar acompanhando, né? Eu acredito que é necessário para começar qualquer pregação da palavra de Deus, a palavra, né? Até o sentido da palavra se encontra o sentido. Uma leitura, para a gente começar a ter uma reflexão de acordo com o tema. E para falar em combate espiritual, né? A graça do Senhor me iluminou a tratar desse assunto aqui. A palavra do Senhor está em Efésios, no capítulo 6. Efésios, no capítulo 6, no versículo 10. Finalmente, irmão, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir à cilada do demônio. Pois não é contra homem de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento de vosso dever,
Ficai alerta, a cintura cingido com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quem tiver a Santa Palavra, beija a Santa Palavra. Ainda está em tempo de compartilhar. Seja bem-vinda, Laís Buri, que Deus te abençoe imensamente, né? Amado e amada da palavra do Senhor Jesus, quando se fala de combate espiritual, se fala de uma realidade que todos nós vivemos, e mesmo que muitas pessoas não tenham consciência de que nós vivemos essa verdade de fé, ninguém está escape de uma batalha espiritual. A batalha espiritual, ela corre para todo mundo, mas São João Maria Vianney, ou Santo Curandás, como por algum é conhecido, vai dizer que o demônio só deixa em paz os mal cristãos, porque na visão de São João Maria Vianney, esses mal cristãos eles já estão condenados. Então o demônio ele vai trabalhar e tentar aqueles que querem buscar a sua salvação. Santo Curandás vai dizer: quando olhamos para a palavra do Senhor, ali em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3, o Senhor vai dizer: faça-se a luz. Santo Agostinho ele vai escrever um livro sobre o primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, portanto, comentário à carta do Gênesis. Santo Agostinho vai dizer que quando Deus falou, faça-se a luz, então ali, quando Deus falou, faça-se a luz, ali também foi criado os anjos. Santo Agostinho ia falar que foi criado os anjos. José Antônio Fortea, um exorcista, que escreveu um maravilhoso livro chamado Tratado de Demonologia, Manual de Exorcista. Ele vai escrever também que os demônios nem sempre foram mal, por um certo tempo foram bom, né? Então quando Fortea ele vai tratar desse assunto, e ele vai dizer que durante um certo tempo os demônios se manteram à obediência de Deus. O primeiro pecado da história dos demônios foi quando ele pensou em desobedecer a Deus. Ele necessariamente não já desobedeceu. Então, primeiro iniciou um pecado venial. No pensamento, né, foram tentados a desobedecer a Deus. O sacerdote exorcista ele relata que o Deus foi mandando graça ali de arrependimento para que esses anjos naquele momento pudessem arrepender, e à medida que o tempo for passando, aqueles anjos foram resistindo à graça e se endurecendo, e se formatando e se mantendo na sua decisão, e se endurecendo na sua decisão, até que chegou um ponto que Deus viu que já não era mais necessário mandar graça, porque esses anjos já tinham endurecido em sua decisão, e aquele pecado que iniciou como pecado venial passou a se tornar um pecado mortal, porque já havia tomado a total decisão da sua escolha em desobedecer a Deus. Então aí os estudiosos da igreja vai entrar no entendimento ali de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 7, que vai dizer que Miguel e seus anjos combateram o dragão. O dragão, que a mesma palavra de Deus reflete ali em Gênesis no capítulo 3, versículo 15. O dragão é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que quer dizer divisor ou acusador. Então a palavra do Gênesis de Apocalipse no capítulo 12, Apocalipse no capítulo 12 chega a narrar que houve uma grande batalha no céu e aqueles anjos foram precipitados. Quando aqueles anjos é precipitado do céu, ali eles já saíram do estado da graça de Deus, da amizade com Deus, já se decidiram a querer viver uma vida sem o amor de Deus, e ali já se tornaram demônios. Então ali já não são mais os anjos bons, né? Quando a gente olha para a palavra de Deus hoje, amado de Deus, porque para a gente entender o que é o combate espiritual, o tema é o combate espiritual e o valor da oração. Primeiro vamos entender o que é combate espiritual e estamos combatendo o que ou quem, para depois entender por que a necessidade que temos de orar, não é verdade? Então assim, quando a gente olha essas realidades sagradas escrituras, nós entendemos que houve uma batalha no céu, né? Houve uma batalha no céu, e aqueles anjos que escolheram ficar contra a Deus, esses anjos são conhecidos pelo demônio. O Catecismo na Igreja Católica, no parágrafo 334,
seguintes fala da existência dos anjos. A Igreja Católica fala da existência dos anjos. O Catecismo da Igreja Católica fala da realidade dos anjos. Não é uma invenção do homem, não é uma vaidade humana. A Igreja fala, a Igreja trata desse assunto, está lá no Catecismo. Então, a gente é cercado de anjos e assim, para discernir sobre qual assunto tratamos, na Batalha dos Anjos, ainda falando de Apocalipse, no capítulo 12, né, da batalha de Miguel e seus anjos. Os anjos, houve uma batalha no céu. Houve uma batalha no céu. Que tipo de batalha foi essa? Não foi uma batalha de espada, de canhão, de armas de fogo, de derramamento de sangue. A batalha que houve no céu foi uma batalha intelectual, uma batalha no dialogar. Uma quantidade de anjos. Boa noite, irmão, salve a Maria. Antônio, a paz de Jesus, amor de Maria. Fica até o final, irmão, essa live é maravilhosa, você pode gostar, né? Então Miguel e seus anjos combateram o dragão. Os anjos que se manteram na presença de Deus, que se decidiu obedecer a Deus, porque os anjos, eu estou narrando aqui, pessoal, eu estou narrando aqui uma introdução, assim, o básico. Eu não estou me aprofundando para trazer a história toda. Se vocês, caso tiverem interesse de uma narração mais completa, mais profunda, eu tenho alguns estudos aqui e acabei lendo e pode lhe ajudar. Rita, salve Maria, que Deus te abençoe, salve Maria. Vamos dar continuidade que vocês vão gostar desse assunto, eu garanto, hein? Então, uma parte dos anjos que se decidiu ficar com Deus, amar a Deus, mesmo sem quando os anjos foi colocado à prova, porque os anjos foi colocado à prova. Diz a Sagrada Escritura, a linha Eclesiástica, no capítulo 2, no versículo 1, que diz: se você se alista para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação. Assim como nós, seres humanos, somos ali levados a uma provação para provar nosso amor a Deus, os anjos também foram colocados à prova. Os anjos de Deus foram colocados à prova. E foi essa prova que foi estabelecida, que narra a batalha no céu. Lúcifer, que era o soberano dos anjos, ele ali argumentava no combate espiritual que queria viver uma vida sem Deus. Antônio José Fortea, que é um sacerdote exorcista, como eu mencionei no início da live, ele argumenta, né, uma tese desse teólogo. Eu não sou teólogo, mas eu acompanho os estudiosos superiores. Eles argumentam que, na verdade, Lúcifer, ele via Deus como alguém que oprimia, né? Ele via Deus como um velho chato. O sacerdote, ele chega a usar essa expressão. Então, esse Fortelli relata que Lúcifer, ele argumentava que ele queria uma vida longe de Deus. Claro, os estudiosos, né, os mais aprofundados, vai falar da tese da Virgem Maria, que Lúcifer não quis obedecer. É porque eu não estou querendo aprofundar, estou querendo dar uma pincelada para a gente compreender o sentido da live. E você que está entrando na live aí, salve a Maria, profeta Crispim, que Deus te abençoe. Valmir, você que está entrando na live agora, dá tempo de compartilhar e alcançar mais pessoas, e fique até o final, que eu garanto que você vai gostar do assunto, hein? Voltando ao tema, Lúcifer, que ele decidiu por si, como ele era soberano dos anjos, ele queria desobedecer a Deus, queria viver uma vida longe de Deus, né? E ele foi argumentando, ele tinha esse poder de informação, ele foi argumentando para os outros anjos também que os anjos se decidiu a querer viver sem Deus. O resumo da história foi que os anjos que ficaram no céu se decidiu ficar a favor de Deus, mesmo que naquele tempo ainda não conhecia totalmente a Deus. Assim relata Antônio José Fortea, não é minhas palavras, a palavra de um sacerdote exorcista. E os anjos bons, nessa batalha espiritual que houve no céu, nessa batalha angélica, essa batalha intelectual, que não foi uma batalha de espada, como mencionei no início da live, São Miguel Arcanjo ali, que é apresentado com uma segunda hierarquia, inclusive a hierarquia daqueles que se faz presente na terra. Ele desembaia a sua espada e de repente diz: quem como Deus? Naquele momento há um grande silêncio no céu, né? Como estou narrando só por alto para dar uma introdução, né? Foi precipitado. E aí é que a Sagrada Escritura narra aquela passagem de Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 7. E então
a quantidade de anjo que foi precipitado, o próprio Jesus chega a falar em seu evangelho: vi Satanás cair como raio. Inclusive o profeta Isaías, ali no capítulo 14, no versículo 12, vai dizer: caiu o astro brilhante, filho da aurora. O profeta Isaías chega a ter uma profecia narrando parte desse fato. Miguel e seus anjos foram os anjos que decidiram obedecer a Deus. Esses anjos que estão na glória e depois por ter passado na prova, esses gozam de ver a face de Deus e contemplar a Deus. Os anjos decaídos que passaram pela prova e se decidiu a querer viver uma vida longe de Deus, foram se deformando e tomar a aparência de demônio. Foi uma escolha deles, né? Então, assim, uma introdução para entender o tema do combate espiritual. O que é combate espiritual? Sobre o que estamos combatendo? E aqui a gente vai agora entender quando esses anjos caíram na terra. A igreja fala, a igreja nos ensina, o catecismo fala, alguns ensinamentos da igreja fala da existência dos anjos, como já mencionei ali no capítulo 334 seguinte, fala da existência dos anjos. Mas a igreja também ensina sobre 9 coros dos anjos. Esses novos coros dos anjos, primeiro, os anjos que estão na sala do trono de Deus. É 9 coros dos anjos, dividido ali em 13 hierarquias. A primeira hierarquia aqui mencionada é os anjos que ficam mais próximo de Deus, mais próximo da sala do trono de Deus. É os anjos que são abrasados de amor. Se vocês aí tiverem interesse que eu faça uma live assim, detalhando melhor esses assuntos dos anjos, eu tenho um material aqui, eu posso estar tratando desse assunto, mas por enquanto é só uma introdução ainda, né? Essa parte dos anjos que ficaram na sala de Deus, ele é conhecido como ali os serafins, os querubins e os tronos. Esses anjos são os anjos que ficou ali essa hierarquia celeste que estão mais próximo de Deus. Outra parte dos anjos, que são a hierarquia de mais 3 anjos, ele fica ali na atmosfera. Para você entender que ele fica na parte da atmosfera, isso aí vai fazer sentido na nossa leitura que eu escolhi hoje à noite. De ali Efésios no capítulo 6, no versículo 10, que diz ali o apóstolo São Paulo, né? Nossos inimigos são principado e potestade. Principado e potestade são hierarquias. Por isso que eu estou trazendo essa leitura e essa explicação para você possa compreender a catequese passo por passo. Esses anjos que ficam espalhados nos ares, na atmosfera, eles são dominações, potestade e virtude. Ali estão aí 3 coros de uma hierarquia celeste que fica espalhado nos ares. Outra parte dos anjos, que é a terceira hierarquia, ela fica na terra. São o principado, os anjos e os arcanjos. É o principado, arcanjo e os anjos, para trazer assim um entendimento para você, explicação na hierarquia. Esses anjos principados também são conhecidos como os anjos territoriais. Ele age em território. Ou seja, eu moro na zona rural de Maragogipe, na comunidade Penha. Existe os anjos territoriais do Penha, existe os anjos territoriais da comunidade Batatã, existe os anjos territoriais de Maragogipe, existe os anjos territoriais de Salvador, de Brasília, de Índia, de Estados Unidos. Existe uma hierarquia angélica que trabalha na terra. E também vai dizer, São Jerônimo diz que a dignidade de uma alma é tão grande que cada um de nós já nasce com um anjo da guarda. Assim explica São Jerônimo. Com base nesse entendimento de quem são os anjos, com base no catecismo da Igreja Católica, que mostra a realidade dos anjos, com base na explicação que eu tenho acabado de dar, que existem os anjos bons, que estão na glória de Deus e são designados por Deus. Existe uma organização celeste dos anjos. E existem os anjos decaídos, que foram aqueles que desobedeceram a Deus, que se constitui demônio, obediente ali a Satanás. Santa Francisca Romana, ela escreve e vai dizer que assim o inferno ele é muito organizado e todos os demônios trabalham em conjunto sob a ordem de Lúcifer, que é o soberano dos anjos. Também a hierarquia do céu são muito organizada e os anjos, cada um ele trabalha numa área, né? Cada anjo ele serve a Deus numa área, cada um tem uma missão em si, cada um tem uma missão. E esses anjos da terra são os anjos, que trabalham na terra, são os anjos que têm ali ocupação direta conosco, contato direto com a humanidade.
né? Nós podemos pedir um anjo, por exemplo, intercessão a um serafim, podemos. Nós podemos pedir intercessão a dominações, podemos. Mas Deus deu a cada um de nós um anjo da guarda. E a gente vai entender como é necessário cada anjo da guarda, e você deve pedir auxílio ao seu anjo da guarda. São Padre Pio de Pietrelcina vai dizer: não deixe seu anjo da guarda ocioso. Olá, Jucimeire, boa noite, que Deus abençoe, seja bem-vindo à nossa live, dá tempo de compartilhar, e se possível, fica até o final que o assunto é bom, né? Pessoal, vou deixar essa live salva, para quem puder estar bebendo da palavra de Deus, que fique à vontade, amém? Né? Que a pessoa pode ter contato com esses anjos. Com base no entendimento dos anjos, a gente agora vai entender o valor do combate espiritual. Quando se falamos de combate espiritual, estamos combatendo contra forças invisíveis. Os anjos que ficaram do lado de Deus, se decidiram adorar a Deus, que passaram pela prova, que agora pode contemplar a face de Deus, esses anjos, por amor a Deus, eles estão a nosso favor. Porque existe uma hierarquia da criação de Deus. Colocamos ali a Deus, que é o soberano, inefável e infinito. Abaixo de Deus, os anjos. Abaixo dos anjos, ali a humanidade. Nós somos inferiores aos anjos em termos de criação, de poder, né? E os animais que ficam abaixo dos seres humanos. Deus criou tudo perfeitamente em uma hierarquia, né? Nós somos inferiores aos anjos, superiores aos animais. Por isso que a gente olha lá na Sagrada Escritura, no livro do Gênesis, que Deus criou os animais e deu para Adão, porque os animais ele ficou ali submisso à humanidade, né? Então, quando se fala em combate espiritual, nós vamos entrar agora nesse termo, ali com base em Apocalipse, no capítulo 12, né? Que diz que o dragão, ali também Jesus narra no Evangelho, vi Satanás cair na terra como um raio, e especificamente Apocalipse, no capítulo 12, diz que o dragão, a antiga serpente, chamada Satanás, desceu à terra, onde nós habitamos, cheio de ódio e ira, sabendo que pouco tempo lhe restava. O demônio desceu à terra para tentar a humanidade. O demônio ali fala, dominar em Apocalipse, que o dragão com sua cauda varreu a terça parte de estrela do céu. Ora, foram os anjos que ficaram a favor de Lúcifer, que foi precipitado e expulso do céu também. E ali eles agora vêm para nos tentar, para nos perder. Como eles foram privados do céu, ele quer lutar para que você também não alcance o céu. Então, o combate espiritual, agora eu vou entrar nesse assunto. Já deu para entender o que é os anjos, o que é os demônios, e já deu para entender, né, com quem combatemos. Falei dos anjos para saber quem combatemos. Combatemos o inimigo das trevas, os inimigos infernais. Você acreditando ou não, você levando a sério ou não, você está no meio deles. A Sagrada Escritura já fala disso. Diz 1 Pedro no capítulo 5, no versículo 8: sede sóbrio, vigiai e vê, vosso adversário é o demônio, como o leão que ruge, buscando o que devorar. Boa noite, Jússi. Boa noite, Georgina. Que Deus abençoe. Seja bem-vinda. Dando continuidade, minha gente. Ali 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, vai dizer: resisti ao demônio e ele fugirá para longe de vós. A Sagrada Escritura fala dos demônios. O demônio é realidade, não é uma coisa fictícia. É uma realidade. Quem mais falou do demônio foi Jesus. Quando olhamos para os 4 evangelhos, especificamente o evangelho São Marcos, vemos ali uma sequência de exorcismo realizada por Jesus. Esses seres espirituais, eles habitam entre nós, vivem entre nós, e ele tem uma missão.
Antônio José Fortel, o exorcista, ele fala que o demônio, ele tem uma missão de te condenar, de te perder. Ele tenta você. No início dessa live eu citei São João Maria Vianney, que ele fala, São João Maria Vianney fala que os demônios, ele deixa tranquilos os mal cristãos. Quais são os mal cristãos? O que vive no mundo, o que se entregou ao pecado mortal, os que não busca salvação. Esses não dão trabalho para o diabo. O diabo diz assim: esses são os meus. Com base nos ensinamentos do catecismo na Igreja Católica, com base lendo a Bíblia, que é a Sagrada Escritura, com base nos ensinamentos da vida do santo. Não é uma coisa que eu inventei, é com base no ensinamento da Mãe Igreja. Você pode entrar e confirmar. De primeiramente o Evangelho, que se você se entrega. Ora, para você ter uma noção melhor, vamos ver Tiago capítulo 4, versículo 4. O que é que Tiago fala? Adúlteros: todo aquele que se diz amigo do mundo se diz inimigo de Deus, se opõe inimigo de Deus. E uma vez que você se entrega ao mundo, você se torna com ele seu escravo, como diz também Evangelho de São João no capítulo 8, no versículo 34. Todo aquele que se entrega ao escravo, todo aquele que se entrega ao pecado se torna com ele seu escravo. Evangelho de São João no capítulo 8, no versículo 34, com base na Sagrada Escritura. Então, quando entramos no combate espiritual, entramos em combate com essas criaturas infernais. É bom que a gente entenda também sobre os anjos, porque você deve pedir ajuda ao seu anjo da guarda. Você pode invocar, como a igreja fala, de São Miguel, São Gabriel e São Rafael num combate espiritual. Você deve invocar os anjos. Você deve pedir a intercessão dos anjos. Como eu mencionei de São Padre Pio de Pietrelcina, ele fala: não deixar seu anjo da guarda ocioso. Seu anjo da guarda ocioso é como se estivesse de braço cruzado. Ele tem a missão de te proteger. Para que você entenda sobre o seu anjo da guarda, antes de você nascer, eu fiz uma pesquisa e percebi que antes de você nascer, Deus, ele convoca na sala do trono dele o anjo. E Deus, ele apresenta toda a sua vida para você entender quanto você é especial, quanto você é valioso aos olhos de Deus. Quando você estava prestes a ser concebido na barriga de sua mãe, cada um de nós, Deus chamou um anjo da guarda na sala do trono dele e apresentou a tua história. Quando Deus apresentou a tua história, mostrou o anjo e me perguntou o anjo: você aceita ser anjo da guarda dessa pessoa? E o anjo da guarda que hoje está do teu lado aí, ouvindo essa live, ele ouviu toda a tua história e ele deu um sim para Deus. Hoje ele combate a teu favor, hoje ele está ao teu redor, hoje ele está ali te dando força, hoje ele quer buscar a sua salvação junto contigo. Portanto, você tem um anjo da guarda. Peça ajuda ao seu anjo da guarda. Não é só os seres infernais que ele tem direito de combater contra a sua vida, te tentar a condenação. Temos o auxílio de Deus e com a honra e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio dessa live, vamos entender qual é a arma que Deus tem nos reservado para combater os seres infernais e alcançar nossa salvação para a honra e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Digita um amém aí por ver, igreja. Digita um amém nessa live. Então, quando a gente fala dos seres espirituais, nós estamos em um combate contra os seres das trevas, contra os seres infernais. O demônio, ele tem a missão de te condenar, ele tem a missão de te perder, ele tem a missão de te levar ao inferno. Ele tem a missão, Dona Rita, ele deu um amém, aleluia. O demônio, ele tem a missão de te condenar ao inferno, né? E você acreditando ou não, existe uma luta espiritual invisível ao nosso redor. Os seres que adoram a Deus, os seres angelicais, contra os seres infernais. Existe uma luta entre as trevas e a luz que se combate o tempo todo ao nosso redor. Por exemplo, quando a gente pega um terço, um rosário para rezar, muitas pessoas ali que ainda está no estado espiritual um pouco, vou usar a expressão assim, um pouco fraco, vou usar essa expressão. Logo ao pegar o terço, o rosário, abre a boca, dá logo um sono. Ali o sacerdote exorcista vai explicar que é o combate dos demônios. Porque quando a gente reza um terço, reza um rosário, dá sono, a gente esquece, dá uma espécie de amnésia. Porque quando a gente vai buscar uma missa, quando a gente vai buscar um momento de oração, tudo ali quer combater, tudo ali quer tirar a gente da vida de oração. É uma luta espiritual que trava ao nosso redor.
É uma luta que trava para que a gente não alcance a graça, não alcance a salvação. Você que está ouvindo essa live é especial. Você que depois possa estar ouvindo essa live é especial aos olhos de Deus. E os inimigos entendem isso. Os demônios entendem isso. O demônio entende quanto você é espiritual. E ele luta especialmente para que uma coisa fique na sua cabeça. Você não acredite que ele existe. Quando você não acredita que o demônio existe, ele trabalha tranquilamente, sem ser incomodado. Ele trabalha para condenar sua vida tranquilamente, sem ser incomodado. Então, o demônio trabalha para que as pessoas acreditem que ele não existe, e muitos que acreditam que ele não existe, muitos que acreditam que ele existe acabam se desleixando. É preciso que você esteja atento. A Sagrada Escritura fala em Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, no versículo 12, desde o tempo de João Batista, o céu é arrebatado à força e são os violentos que a conquistam. Quando olhamos para a vida do santo, Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai narrar que Adão caiu em pecado porque Adão não estava em oração. A oração é o meio que te une a Deus. A oração é a graça que Deus te deu para que você saia vencedor da luta do combate espiritual. É por meio da oração que você tem um crescimento espiritual. A Sagrada Escritura fala ali em Levítico, no capítulo 11, no versículo 44, sede santo como vosso Pai Celeste é santo. A Sagrada Escritura fala em Levítico, no capítulo 19, no versículo 2, sede santo como vosso Pai Celeste é santo. A Sagrada Escritura fala também em Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no versículo 48, sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. A Sagrada Escritura vem nos informar hoje que Deus nos quer santo. E para que você cresça numa vida de santidade, Deus deu a gente as armas necessárias. E a arma indispensável é a oração. Por meio da oração você vence o maligno. Por meio da oração você cresce numa vida espiritual. Por meio da oração você tem um vigor espiritual. Um estudo comprovado, científico, alto lá, estou falando de uma coisa científica, diz que quando a gente reza, existe uma corrente sanguínea que circula aqui em torno da nossa cabeça. Existe uma movimentação em nosso corpo. Existe um despertar de um prazer, um despertar de uma força, um vigor sobrenatural em nosso corpo, que até estudo científico já comprovou uma coisa dessa. Quando olhamos para os santos da igreja, aqui alguns exemplares do santo. Os santos foram pessoas de intensa oração. Quando olhamos para Santo Afonso Maria de Ligório, Santo Afonso fala, quem reza se salva e quem não reza se condena. Santo Afonso Maria de Ligório chega a dizer que quem não reza se salva, ou seja, quando você não reza, você não alimenta a sua alma, você não se aproxima de Deus. Santo Irineu de Leão, ele vai dizer que quando a gente lê a Bíblia, estamos falando com Deus. E quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, Santo Irineu de Leão vai dizer que quando lemos a Bíblia, Deus está falando conosco. E quando a gente reza, estamos falando com Deus. Santo Afonso de Ligório fala que quem reza se salva, quem não reza se condena. Você quer buscar essa salvação? Você quer alcançar essa salvação? São Luís Maria Guignon de Montfort vai dizer que quem reza o rosário frequentemente é impossível que se possa ser condenado. É claro que a gente vai ter que ter ali uma busca viver os 10 mandamentos de Deus, um estado de graça. É um combate. Se você tem uma vida que às vezes é até constrangedor falar, mas eu vou falar. Se você vê uma vida de pecado, havia as pessoas que moram amaziadas, às vezes casamento segundo união, e você desanima. Ora, Santo Agostinho vai dizer, se o pecado é o motivo da tua tristeza, deixa que a santidade seja motivo da tua alegria. Coloca na oração, não desanima. Não desanima tempo algum. Se tu antes se atirar uma vida de oração, que é o desespero, reza um rosário, reza 2 rosários, não põe o pé no freio, põe o pé no acelerador, reza teu rosário, se entrega uma vida de oração, se desnuda uma vida de oração. Santa Teresa d'Ávila vai dizer que quem não reza se atira ao inferno com as próprias pernas. Olha o que diz Santa Teresa de Jesus, também conhecida como Santa Teresa d'Ávila. Se você não reza, irmão, sua vida se você não reza, você não dá dor de cabeça ao demônio. Se você não reza, você não combate no campo espiritual. Se você não reza, você deixou sua vida entregue aos seres angélicos infernais. Os seres angélicos infernais, os seres das trevas, os demônios.
Porque a oração diz São João Crisóstomo. São João Crisóstomo diz que o homem mais poderoso é o que reza, porque ele se faz participante do poder de Deus. Olha a grandeza que São João Crisóstomo, também conhecido como Boca de Ouro, vai narrar pra gente. O homem mais poderoso, quando se fala homem, pode ser homem e mulher, né? É só a maneira de expressar do santo. O homem mais poderoso é o que reza, porque ele se faz participante do poder de Deus. Olha a glória. Olha a profundidade espiritual dessa palavra do Santo São João Crisóstomo. São João da Cruz, ele já fala o seguinte: o homem em oração unido a Deus, o demônio teme como o próprio Deus. Ou seja, São João da Cruz está dizendo que o homem em oração, ele se une a Deus, e o demônio tem medo daquele homem como o próprio Deus. É a palavra de um santo. São João da Cruz é doutor da igreja, doutor em oração. Doutor em oração não, me perdoa. São João da Cruz é doutor da igreja, doutor em oração a Santa Fonte de Ligório e Santa Teresa d'Ávila. Mas São João da Cruz também é doutor da igreja, e ele fala que o homem em oração unido a Deus, ou seja, se você tem uma vida de oração, é o demônio que tem medo de você. Se você reza todo dia seu santo terço, seu santo rosário, seu ofício, sua ladainha, se você é um homem ou mulher que coloca seu joelho no sacrário e adora a Deus, se você é uma pessoa que foge do estado de pecado, se você é uma pessoa que tem uma vida de jejum, a Sagrada Escritura também fala do jejum, é uma arma para o combate espiritual, tanto que Jesus chega a falar que há tipo de demônio que só se vence por meio do jejum e oração. Então a gente tem ali adoração a Jesus no sacrário, a gente tem Santa Missa. Se você tem juízo, espiritualmente te falo, não perca uma Santa Missa. São Bernardo de Claraval vai dizer que no dia da nossa morte, no momento da passagem dessa vida para outra, o que vai aliviar a nossa alma é o tanto de missa que a gente assistiu em vida. Diz São Bernardo de Claraval, também doutor na igreja, o maior místico e mariana da história. São Bernardo de Claraval vai dizer. Então, a oração é poderosa. Quando olhamos para o ensinamento de Santo Agostinho vai dizer que a oração é a chave que abre o coração de Deus. Você tem um sonho, você que é mulher, quer a conversão de seu marido, você que é marido, quer a conversão da sua esposa, vocês que são os pais, quer a conversão de seu filho, você que quer uma melhora para o seu vizinho, para um padre, para um sacerdote, você coloca em oração que você alcança a graça, perseverante. Eu sempre uso o exemplo, quando uma pessoa entra no colégio, a pessoa passa pelo processo de ano após ano e mudando de série. Hoje se fala de ano, né? E não é o assunto que vem ao seguinte. Hoje se fala de ano. Primeiro ano, segundo ano. Até o terceiro ano, até pegar um certificado, você passa ali, entre aspas, a sua infância e adolescência no colégio. Mas tem pessoas que entram na igreja e querem logo receber a graça. Não é assim. Quando olhamos para Santa Mônica, porque eu falo de tanto santo? Porque o nosso espelho para buscar a salvação são os santos da igreja. Quando olhamos para Santa Mônica perseverou em oração 30 anos de sua vida. 30 anos não são 30 dias. 30 dias também já é uma quantidade grande, já é um tempo válido. Orou 30 anos por Santo Agostinho. E quando ela alcançou a graça, seu filho ali foi santo, bispo e doutor da igreja. Autoridade espiritual por meio de uma perseverança, por meio da oração. Quando olhamos para o santo da igreja, a gente contempla, a gente bebe dessa realidade. Você precisa entender hoje uma situação. O demônio não quer que você reze, o demônio não quer que você tenha uma vida de oração. Não desanima. Se você quer ter uma vida de conversão, você que deseja a sua salvação, você precisa rezar, você precisa entender o valor de rezar. Quanto mais você se une a Deus, quanto mais você se apega a Deus, quanto mais você busca a Deus, mais você cresce espiritualmente, mais você é formado para vencer o combate espiritual. Quando a gente passa a ter uma vida na presença de Deus, eu vou fazer uma comparação aqui. É como uma pessoa numa sala escura. Uma pessoa numa sala escura é uma pessoa que não reza. Uma pessoa que não reza é como uma pessoa que está numa sala escura, com as luzes apagadas. E uma pessoa que tem uma vida de oração frequente de todos os dias é como se ela estivesse numa sala com as luzes. Luzes são mais de uma luz. Com as luzes acesas, então na total iluminação. Por isso que muitas pessoas não compreendem muita coisa, muita realidade do combate espiritual. Por isso que muitas pessoas criticam, por isso que muitas pessoas ali ficam confusas, porque sem a oração você não tem um raciocínio bom. Sem a oração,
ao testemunho do santo, Santo Afonso Maria de Ligório chegava a rezar 8 horas por dia. Eu não estou dizendo aqui, atenção, né? Porque às vezes as pessoas confundem as coisas. Eu não estou dizendo que você tem de rezar 8 horas por dia, mas é um exemplo para nós. Santo Afonso Maria de Ligório, um homem que chegou a escrever 111 livros, foi uma graça de Deus, foi uma autoridade do poder de Deus, porque orava. Quando olhamos para a Sagrada Escritura, olhamos para Jesus ali no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5 e no capítulo 6. Atenção nessa passagem. Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, no versículo 6. No capítulo 5, narra São Lucas que Jesus, ele se afastava da multidão para orar. Até então, a gente já fica pensativo. Jesus orava. Mas quando olhamos para o Evangelho de São Lucas, no capítulo 6... Aleluia, irmão Jários, Deus abençoe. Quando olhamos para o Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, fala que Jesus se afastava do seu discípulo para orar e orava a noite inteira. Jesus era Deus, eu não tenho dúvida disso. Eu não estou pregando para testemunho de Jeová que não acredita que Jesus é Deus. A segunda pessoa da Trindade era Jesus. Jesus orava e orava a noite inteira. Se Jesus deixou tamanho testemunho para orar, o negócio aqui tá quente, meu irmão. Se Jesus deixou testemunho para orar, imagine eu e você. Amém, irmão. Amém, Jairus. Obrigado pela sua presença. É importante, meus amigos. É muito importante, meus amigos, aqui. Eu acho muito importante. Eu gosto do apoio dos meus amigos, né? Jesus orava a noite inteira. Mas uma pessoa vai dizer assim, mas por que Jesus orava? O catecismo da Igreja Católica vai dizer que Jesus era 100% Deus, 100% homem. A parte humana de Jesus entendia que a oração é uma conversa com Deus. Jesus vivia em constante intimidade com o Pai. Olha o Evangelho de São João. Olha o Evangelho de São João. Jesus orava e orava a noite toda. Para deixar para a gente o exemplo do que é o valor da oração. O homem que não reza é como uma palha seca no vento. O homem e a mulher que não reza, ele está entregue. O homem e a mulher que não reza, ele não tem força. Eu já passei por combate espiritual, eu sei que há momentos na nossa vida que a gente não tem força para rezar uma Ave Maria. A gente olha para o rosário, para o Santo Terço, não tem força para orar. Eu quero te dizer nessa noite, eu quero que, aliás, o Senhor Deus, Espírito Santo, está falando para você nessa noite, por meio desse inútil escravo. Quando você não conseguir orar de maneira nenhuma, peça ajuda. Peça socorro, mas não desista no combate espiritual. Não desista da sua salvação. Você é importante, você tem um valor. Santo Agostinho vai dizer que quando você se sentir como uma pessoa sem valor, olha para o Cristo crucificado, você vale um Cristo crucificado. E outra coisa importante, para que você possa progredir numa vida espiritual, é a renúncia do pecado, é a fuga do pecado, é a renúncia do pecado. Se você já está buscando a vida de graça, progrida, mantenha, caminhe, lute, ore, reze. Se você ainda não tem esse progresso espiritual, não desanime, porque para Deus nada é impossível, diz a Sagrada Escritura, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, Nossa Senhora Virgem Maria falou, porque para Deus nenhuma coisa é impossível. Não importa como você vê ou ouvir essa live hoje, não importa você que possa ver essa live depois, não importa a sua vida, não importa como está a sua vida, não importa como está a tua casa, não importa como está a tua família, não importa. O que vai mudar é a tua decisão de mudar de vida a partir de hoje. O que vai mudar é você se decidir a partir de hoje, eu vou combater e lutar contra o pecado e vou resistir ao pecado lutando até o sangue, como diz Hebreus no capítulo 12, no versículo 4. Ainda não tende resistido ao pecado até o sangue. Você precisa resistir.
Você não pode se entregar ao pecado, você não pode se entregar à bebedeira. Eu sou um testemunho vivo para quem me conhece. Eu não me entreguei à bebedeira, eu não me entreguei aos vícios, não me entreguei ao homem velho, para a honra e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui te testemunhando que por meio de uma vida de oração, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque por uma vida de oração eu venci, testemunho que você também pode. E vamos pedir na Virgem Maria. E a gente precisa fugir do pecado. Muitas pessoas não gostam que a gente fala do pecado, mas não é nós. Salve Maria, irmão Rafael. Eu vou dando continuidade aqui à pregação. Muitas pessoas não gostam que a gente fala do pecado, mas não somos nós. Era Jesus que falava do pecado. Era Jesus que falava do inferno. Era Jesus que prevenia. Era profeta João Batista. Salve Maria, irmão Fogo. Amém, profeta. Quando olhamos para a realidade de profeta João Batista falava ali, Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, no versículo 10. Né? Ele pede para se converter. E se não se converter, será jogado ao fogo. João Batista fala. João Batista foi o último do profeta. João Batista é o Espírito Santo de Deus. Não é a gente que inventou o pecado para te ofender. A intenção do profeta, do escolhido do Senhor, não é te ofender. Agora, aqueles que querem falar a verdade e viver a verdade por amor a você, ele paga as consequências. Às vezes é odiado. Salve a Maria, irmã Delice, que Deus te abençoe. Às vezes nós somos odiados, somos caluniados, somos perseguidos. E isso não tem problema para nós, porque diz a Sagrada Escritura em Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, no versículo 22. Fala também Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 22, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu desejo perseverar para a honra do Deus vivo. Eu desejo minha salvação. Mas é preciso que você fuja do pecado, não é invenção minha. Quem falou do pecado? A Sagrada Escritura. Onde, Jean? Pega a sua caneta e pega seu papel que eu vou te dizer agora. Quando olhamos para a Sagrada Escritura, Romanos capítulo 6, versículo 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Que tipo de morte? Não é a morte do corpo. São Francisco de Assis chamava a morte de sua irmã. Santo Afonso Maria Ligório vai dizer: o que é que faz terrível a morte? O pecado. Santo Afonso Maria Ligório vai dizer: devemos ter medo do pecado e não da morte. Então Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Que morte? A condenação ao inferno. Quando olhamos para 1 João, no capítulo 3, no versículo 8, diz: quem peca é do demônio, e Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio. Sagrada Escritura. Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 131 a 133, vocês podem estar olhando lá, diz: ignorar a Sagrada Escritura é ignorar o próprio Deus. Se você não está acreditando na Bíblia, você não acredita no próprio Deus. A gente não pode ter um sincretismo. O católico raiz, ele abraça a fé. E Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Quando olhamos também para o profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, salve Maria, irmão Guilherme, que Deus te abençoe, boa noite. Quando olhamos para o profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, diz: o pecado é uma barreira entre o homem e Deus. É o pecado que te afasta de Deus. Quando olhamos para Eclesiástico, no capítulo 21, no versículo 3, diz: foge do pecado como quem foge de uma serpente, porque se tu se aproxima dela, ela pode te morder. Quando olhamos para Eclesiástico, no capítulo 7, no versículo 40, diz: em tudo que tu fizer, lembra de teu fim, não pecará. Quando olhamos para Eclesiástico, fala essa realidade. Quando olhamos para Hebreus, no capítulo 12, no versículo 4, diz: ainda não tem resistido ao pecado até o sangue. Ainda não tem resistido ao pecado até o sangue. Então, o pecado ele te afasta de Deus. Mas não desanima se a tua vida ela está em pecado. Porque a mesma Sagrada Escritura que vai trazer para a gente que o pecado ele nos afasta de Deus, como diz Isaías. Como que é para fugir do pecado, como diz Eclesiástico 21:3. Como o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. O apóstolo São Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 20, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu tomei posse dessa palavra uma vez na minha vida.
há 5 anos atrás. E o testemunho está aqui, você está olhando nessa live. Um homem que tomou posse, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Toma posse dessa palavra hoje em nome de Jesus. Se tua vida está em pecado, se tua vida está em desespero, se tua vida está ali desorganizada, se você não tem esperança, se você tem medo, se você se sente desorganizado, a paz do Senhor, Rodrigo, que Deus te abençoe. Não tenha medo, não desista, porque aonde abundou o pecado pode transbordar da graça de Deus e é a tua escolha que pode fazer a diferença. Se você decidir hoje a buscar uma vida de salvação e você cair no seu pecado, cair nas suas fraquezas, cair nas suas misérias, não desanima, levanta, pega o Santo Rosário, reza e segue em frente. Se você entra na igreja e as pessoas ficam lhe constrangendo, lhe encarando pelo seu pecado, olha, encare Jesus. Olhe para a Eucaristia, olhe para o Cristo crucificado. Nossa esperança está para o Senhor. Jesus falou para Moisés: segue retidão e não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Olha para Jesus, porque é Jesus que é a salvação, é Jesus que é a palavra viva, é por meio de Jesus. E a gente tem, para o combate espiritual, a graça de Nossa Senhora. Quem é Nossa Senhora? O papel de Nossa Senhora é importante, porque por meio de Nossa Senhora alcançamos Jesus. Nossa Senhora foi toda santa. E se antes que alguém me pergunte onde é que Nossa Senhora foi toda santa na Sagrada Escritura, Jean, quem falou isso foi o arcanjo Gabriel. Salve a agraciada, salve Maria. Teodocos, resplandecente da graça. A Virgem Maria era repleta da graça. Era santa, era pura e imaculada. Profeta Isaías capítulo 7, no versículo 14 diz: eis que uma virgem considerada era a luz a um filho. Então Nossa Senhora foi sempre virgem. Não vou entrar agora na tese dos 4 dogmas marianos, mas se for do interesse de vocês, vocês podem colocar no comentário aqui, depois que a live estiver salva, especialmente vocês podem estar observando. Nossa Senhora foi pura, imaculada e sem mancha, e é o caminho puro e seguro. Quando olhamos para Apocalipse no capítulo 12, no versículo 17, nós olhamos que ali existe uma profecia da mulher. Quando olhamos para o Velho Testamento da Sagrada Escritura, olhamos a arca. O que é que tinha na arca da aliança no Velho Testamento? Tinha a Torá, tinha o maná e tinha o cajado de Arão. E os estudiosos da igreja, aqui é entendimento, né? Os estudiosos da igreja vai dizer que assim como o cajado de Arão floresceu sem penetrar a terra, Nossa Senhora Virgem Maria, ela ali concebeu Jesus no seu ventre sem ter contato com homem algum. Isso é contado para quem estuda Mariologia. Eu não sou mariólogo, não sou teólogo, mas você pode confirmar. Nossa Senhora, ela foi concebida pelo Espírito Santo. A Sagrada Escritura fala que a luz cobriu a Virgem Maria. A nuvem. E o catecismo da Igreja Católica, ele vai narrar, quando explica sobre o Espírito Santo, sobre a nuvem. Quando olhamos para Moisés, ali no monte, Jesus, Deus Pai, melhor dizendo, né? Tem que tomar cuidado aqui. Deus Pai, ele aparece a Moisés e ali a nuvem da glória cobre ali o monte que Moisés está. Mas tem outros detalhes, o catecismo da igreja que explica. Amado e amado da igreja, eu quero que você saia hoje capacitado, entendendo que existe uma luta sobrenatural ao nosso redor. Existe uma luta espiritual que a gente não pode ver, mas a gente pode sentir. E você é convidado a entender dessa luta quando você começar a combater. Você só vai entender da verdade de fé quando você combater. São João Maria Vianney vai dizer que todo soldado católico é bom no acampamento, né? Todo soldado católico é bom no acampamento, mas é no campo de batalha que se vê os corajosos cobardes. Vem pro campo de batalha para tu ver se não é verdade. Vem pro campo de batalha para tu ver que realmente não existe algo sobrenatural. Para você ver eu aqui fazendo essa live, é uma luta. Tem vezes que eu fico tonto, tem vezes que eu converso com minha esposa, situações que acontecem que eu não posso nem falar.
Eu peço a vocês minha oração, eu peço a colaboração na oração, porque eu tenho essa missão de evangelizar para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, mas é um combate espiritual. Existe alguém no mundo espiritual que não quer que você escute essas palavras. Existe alguém no mundo espiritual que não quer que você pegue uma Bíblia para ler. Existe alguém no mundo espiritual que quer colocar confusão na sua cabeça de dizer, não reze texto, não reze rosário, que isso aí é paganismo, que isso aí é adorar Nossa Senhora. Não é verdade isso. Se você quiser, entre aí no meu direct. Eu te provo na Sagrada Escritura que quem vai para a Virgem Maria não adora ela, mas Jesus que é assim. Deus quis assim. Santa Afonso Maria Ligório vai dizer: quem foi capaz de escolher a sua mãe? Ele responde: Jesus. Deus foi o único que escolheu a sua mãe. Você escolheu a sua mãe? Eu não escolhi minha mãe. Mas Deus escolheu ter mãe. Os santos vão dizer que ter mãe é coisa tão boa que até Jesus que ter uma. Ter família é tão bom que até Jesus que ter uma. Então, algo no mundo sobrenatural quer que você acredite que não precisa rezar. Heresias que entram de pessoas que nem vai à igreja, e quando vai para a igreja não vive na igreja. Você que é católico, o católico não praticante, ele é o futuro protestante. Porque se vê pessoas que dizem, antigamente eu fumava, eu bebia, eu cheirava, eu andava na festa, eu usava roupa curta, eu fazia isso e aquilo, agora eu conheci Jesus. Certo, eu respeito a sua tese, mas o que você está falando aí, você nunca foi católico. Você leu a Bíblia inteira? Você conhece o catecismo da Igreja Católica? Você conhece esse livro verde aqui, que é a Patrística? O que a tradição da igreja viveu os 4 primeiros séculos sem a Bíblia? Você conheceu quem foi Lutero? Eu não vou entrar nesse termo. Mas você conhece os 2000 anos de história, a Igreja Católica, você conhece o sentido real do sacramento da Santa Missa, a autoridade espiritual, o tanto de bênção, a quantidade de bênção. A gente vê umas pessoas cegas hoje que não entendem a quantidade de bênção que tem na Santa Missa. Quando o sacerdote ali ergue Jesus Eucarístico, ali o entendimento da narração de São João no capítulo 6. Então existem essas realidades. Alguém no mundo espiritual, uma força no mundo espiritual, ele trabalha com uma legião demoníaca, diabólica, para que tudo isso fique confuso na tua cabeça, tudo isso fique confuso na tua vida. Alguém no mundo espiritual luta para que você não vá na igreja, luta para que você não reze o texto, um ofício. Alguém no campo espiritual luta para que essa live não aconteça. Por quê? Porque você tem um valor espiritual, você tem um valor sobrenatural, você é precioso aos olhos de Deus. Diz ali o profeta Isaías no capítulo 43, eu te chamo pelo nome porque tu és especial. Diz o profeta Isaías no capítulo 49, no versículo 16, eis que teu nome está escrito na palma da minha mão, meu nome e seu nome foi ali. Nós fomos criados para estar em Deus, nosso nome na palma da mão de Deus é o nome do livro da vida. Mas para que a gente alcance salvação é preciso que a gente rale, que a gente busque, que a gente medite buscar o amor de Deus. As coisas não é como a gente coloca a nosso bel prazer, a nossa mentalidade. É preciso que a gente tenha a humildade de muitas vezes conhecer, talvez eu esteja errado, talvez eu tenha... Muitas pessoas hoje também querem ali espalhar heresia. Não, eu não preciso ir para a igreja para alcançar Jesus. Isso é heresia? Quando olhamos para Atos dos Apóstolos, vemos ali Pedro e aquela multidão de cristãos unidos. Ali a igreja fala, né, que foi a igreja primitiva. O ensinamento da igreja vai dizer que a igreja surgiu do lado aberto do peito de Jesus. E o ensinamento da igreja também vai dizer que a igreja surgiu ali, especificamente, né, para ficar melhor explicado, ali em Atos dos Apóstolos, em Pedro. Ali naquela união dos apóstolos, naquela comunidade com Pedro, ali foi a igreja. 1 Tessalonicenses no capítulo 3, no versículo 15, diz que a igreja de Deus vivo é coluna e sustentáculo da verdade. Quando olhamos para Colossenses no capítulo 1, no versículo 18, diz que Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. Cristo é a cabeça, nós somos o membro. Se a Virgem Maria é mãe da cabeça da igreja, que é Cristo, a mesma mulher que é mãe da cabeça é mãe dos membros. Por isso somos filhos da Virgem Maria. É indiscutível essas conversas, porque tem gente que não lê Bíblia, não lê catecismo, não vai para a igreja, não estuda a igreja, e aí tudo que escuta é verdade, é verdade, é verdade, e vive aí as heresias do mundo que o mundo prega.
Outra coisa que é muito comum na igreja, que é muito comum no mundão, é quando você decide a se converter, aparecem várias pessoas. Me perdoe até a verdade que eu vou falar aqui. Vários demônios fantasiados de pessoa. Porque você bebe, você fuma maconha, você vai pra festa, você faz isso e aquilo outro. E tá tudo muito bem. Mas quando você quer andar de calça, quer andar com a Bíblia, qual é o problema de andar com a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Mas tem gente que se incomoda quando você vai andar com a Bíblia. Tem gente que se incomoda quando você vai adorar Jesus toda quinta-feira. Tem gente que se incomoda quando você vai pra missa. Aqui onde eu moro, as pessoas me chamavam de padre. Eu me casei, mas se eu fosse padre, era a glória de Deus. Qual é o problema de ser padre? Mas isso incomoda as pessoas. Mas incomoda as pessoas que não querem buscar salvação. Você que tem desejo de buscar a sua salvação, busque agradar Jesus, não busque agradar as pessoas. Busque agradar Jesus, e Jesus te quer. Mas para que você seja de Deus e a graça de Deus aconteça na sua vida, é preciso que você dê para Deus o que é de Deus. Não tenha medo da perseguição, não tenha medo da chacota, não tenha medo das pessoas que vão de toda maneira ali tentar que você desanime. Não tenha medo, você está indo por Jesus, você está buscando sua salvação. O mundo não tem nada para te oferecer de bom, o mundo só tem o que não presta. Diz o Evangelho de São João no capítulo 10, no versículo 10, o inimigo só veio para roubar, matar e destruir. É só isso que tem no mundo. Eu vi do mundo. Muitos de vocês que assistem essa live sabem que veio do mundo. O mundo não tem nada de bom que para oferecer. Busque a Deus, busque a salvação. Agora, amado da igreja, a Sagrada Escritura fala em Evangelho de São Mateus no capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, que larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. Estreito e apertado é o caminho que conduz ao céu. O caminho para Deus é um caminho apertado, é um caminho difícil, é um caminho de exigência. Quando olhamos para o Evangelho de São Mateus capítulo 10, no versículo 38, e Evangelho de São Mateus no capítulo 16, no versículo 24, vai dizer que quem não toma sua cruz não me segue, não é digno de mim. Renuncia a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2015, vai dizer que o caminho da santidade passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia, sem cruz. O caminho para o Senhor, o caminho da salvação é esse. Você vai perder amigos que não era seu amigo. Você vai perder amizade que não era sua amizade. Você vai perder certas festas que aparentemente você era feliz, mas não era feliz. Santo Afonso Maria Ligório vai dizer que o demônio não teve como fazer atraente o inferno, então ele fez atraente o caminho que leva até lá. Então o caminho para a condenação, você acha, eu tenho direito de viver minha vida, de curtir minha vida, eu tenho direito, certo? Você tem liberdade de escolher o que você quiser. Até o Catecismo da Igreja Católica fala isso, que não devemos impor a busca da salvação a ninguém. Jesus não enfiava a goela abaixo a ninguém. Você tem a linha da missão de evangelizar e trazer para a pessoa a realidade. Se a pessoa não quer aceitar, liberdade. Em até determinado trecho da Sagrada Escritura, chega até se falar Jesus, que em algum lugar que você não foi recebido, você pode até sacudir a poeira de seus pés. Ali você amaldiçoa aquele lugar. Né? Então tudo isso ele faz parte do combate espiritual. Uma vida espiritual. Para você vencer no combate espiritual, agora eu vou dar uma revisão. Vamos ver se você está lembrando do que eu tratei. Para vencer e progredir no combate espiritual, aqui fosse falar dos anjos, peça ajuda ao seu anjo da guarda. Peça ajuda ao seu anjo da guarda. Seu anjo da guarda, quando tinha um projeto um projeto para a tua vida, Deus ali mostrou a história da tua vida, a história toda a tua vida para um anjo da guarda, e o anjo que hoje está do teu ladinho assistindo essa live, ele aceitou te ajudar a buscar a salvação. Peça ajuda a ele. Santo anjo da guarda, me ajuda a orar. Santo anjo da guarda, me ajuda a prestar atenção na Santa Missa. São Padre Pio fala, estabeleça obrigações e missões para o teu anjo da guarda. São Jerônimo vai dizer, a dignidade de uma alma é tão grande que cada um já nasce com o seu anjo da guarda. Assim diz São Jerônimo. Seu anjo da guarda, os santos da igreja, os exorcistas da igreja também falam que uma arma poderosa para o combate espiritual é o Santo Rosário. Uma das armas poderosas é o Santo Rosário. Padre Gabriel Amorte, um sacerdote muito respeitado. Boa noite, Vinícius, que Deus te abençoe, meu irmão.
Padre Gabriel Amorte, um sacerdote exorcista muito respeitado, ele vai dizer que quando rezamos a oração da Ave Maria, o demônio obrigado a responder em um exorcismo, ele dizia que era como um soco na cara dele. Era como um soco para ele. Tem um papa que fala que a oração é o flagelo dos demônios. Imagine você. Papa João Paulo II, São João Paulo II vai dizer que o rosário é o flagelo do demônio. São João Paulo II chega a dizer que o rosário ele acompanhou São João Paulo II em seus momentos mais difíceis. Onde eu tiver, tire a dúvida, se você quiser. Onde eu tiver, qualquer lugar, você pode dizer, Jean, cadê teu rosário? Tá comigo, tá no meu bolso. É intimidade, é para quem gosta. Você pode carregar seu texto? Pode, ninguém é obrigado. É particular meu, é um amor que eu tenho ao Santo Rosário. Porque quando eu comecei a rezar o rosário, minha vida não foi mais a mesma. E foi por esse apego à Virgem Maria, foi por esse apego à Nossa Senhora. Mas você tem mais armas espirituais. Talvez você não queira rezar o rosário, comece com o texto. Santo Agostinho ele vai dizer assim: faz o que não pode, reza por aquilo que tu não pode, para que Deus permite que tu possas. Assim diz Santo Agostinho de Hipona. Faz o que tu pode, reza por aquilo que tu não pode, para que Deus permite que tu não possa. Começa com pouco. E do pouco vai desejando crescer naquilo. Não põe o pé no freio, não põe o pé no acelerador, meu irmão. Para subir para o céu é de foguete. Para subir para o céu tem que ser assim, com desejo. Você pode dizer, talvez eu não tenha tempo para rezar. Meu irmão, quem não tem tempo para Deus é viver perdendo tempo. É o que eu tenho para lhe dizer essa noite. Todo mundo tem suas ocupações, a vida é corrida para todo mundo. Mas se você não tem tempo para rezar naquele dia, já uma coisa eu vou lhe dizer com toda certeza, aquele dia já é perdido. Porque quem permite você abrir os olhos é Deus. Quem permite o ar dos teus pulmões circular é Deus. Quem permite você se respirar é Deus. Você pode dizer na sua grosseria, foi eu que coloquei comida no armário. Não foi a providência de Deus. É Deus que te veste, é Deus que te calça, é Deus que permite tua roupa, é Deus que permite um lugar para dormir, é Deus que permite teu trabalho. Glorifique a Deus em tudo, glorificai a Deus em toda situação. Então você tem que se adaptar ao seu modo de vida. Você vai rezando trabalhando, você vai rezando as mulheres na cozinha. Santa Teresa d'Ávila vai dizer, Santa Teresa d'Ávila, né? Santa doutora da igreja, também conhecida como Santa Teresa de Jesus, ele vai dizer, eu glorifico a Deus até nas panelas de carne, nos afazeres, na correria, no dia a dia, vai buscando a Deus. Vai orando em língua baixinho, vai buscando a Deus. Vai amando a Deus. O apóstolo São Paulo vai refletir o desejo e a necessidade de oração, vai dizer assim, orar sem cessar. Quando fala orar sem cessar, ele não tira teu pensamento de Deus. Acorda de manhã, reza teu texto, reza teu rosário, meio-dia no horário de descanso. Não sei se for do teu padrão de vida, se você já chegar a esse degrau espiritual, reza um ofício, reza uma ladainha. No final da tarde, a estatística vai dizer, estamos falando de estatística, que o ser humano fica de 12 a 14 horas com o celular por dia na mão. E quanto minuto demora para você rezar um terço? 15 minutos, 20 minutos? Quanto tempo você leva para rezar um rosário? 1 hora, meditado 1 hora e pouco, 1h30 talvez. Você vai dizer, mas que exagero, para que tanto rezar, meu amor? Não se limite a amar a Deus. Não se limite a dar a Deus que é de Deus. Quanto mais oramos, mais nos aproximamos com Deus. Quanto mais a gente reza, mais a gente se une a Deus. Como mencionei os santos, São João Crisóstomo vai dizer que o homem mais poderoso é o que reza, porque se faz participante do poder de Deus. Quando a gente reza, a gente se une a Deus, a gente se faz participante de Deus. Somos ali unidos inteiramente a Deus. A oração ela não dá essa autoridade espiritual. São João da Cruz diz também, quando uma alma busca a Deus, muito mais Deus busca aquela alma. Quanto mais você busca a Deus, mais Deus vai buscar por você. Quanto mais você dá para Deus, dá para Deus o que é de Deus, mais Deus vai ali te ajudar na tua vida. Com uma oração, meu irmão, você vence. Com perseverança, com oração, leve para sua casa o esforço, o propósito de rezar todo santo dia o rosário, e tua vida não será mais a mesma. O teu testemunho com autoridade espiritual na tua vida, em nome de Jesus. Reza o rosário todo dia. Se você não pode rezar todo de uma vez, vai rezando um terço de manhã, um terço de noite.
Vila Verde. Amém, Jane. Salve Maria, que Deus abençoe. Amém. Passa a rezar o rosário todos os dias. Passa a colocar o ofício de Nossa Senhora. São as armas do combate espiritual. Passa também a adorar Jesus. Passa a adorar Jesus não só às quinta-feiras, quando Jesus estiver exposto, mas quando você puder. Jesus ali está fechado, o sacrário tá ali, você pode entrar, você pode colocar o joelho no chão, entre em intimidade com Deus sem demora, busca a Deus enquanto Deus se deixa encontrar. Vai chegar um tempo que você vai procurar e não vai achar. No tempo da pandemia, muitas pessoas choravam, eu ouvi muitas pessoas falar, se Deus me desse segunda chance eu me convertia, eu mudava de vida. Você pode olhar até no meu Instagram, escrevi até um relato sobre esse assunto. Muita gente falava que eu me converteria se Deus me desse segunda chance. Ora, passou a pandemia, você está vivo, Deus está te dando segunda chance todo dia. E o que é que você tem feito com sua segunda chance? Você voltou para bebida, você voltou para cachaça, você voltou para pornografia. Você é assim quem está na vida, né? Não é todo mundo, né? Entre aspas. Muitas pessoas voltaram. A gente tem que amar a Deus por amor a Deus. Santo Afonso Maria Ligório escreve no livro Escola de Perfeição Cristã que o princípio da santidade é amar a Deus. Você está amando a Deus não por medo de inferno. Devemos buscar a Deus não por medo da condenação. É claro que uma vida longe de Deus vai se resultar na condenação. Mas devemos buscar a Deus porque devemos amar a Deus. Deus nos amou e nos amou ao extremo. Diz o Evangelho de São João no capítulo 13, no versículo 1. Jesus nos amou e nos amou até o extremo. Você que é católico, é cristão, você tem que buscar uma conversão pela sua decisão de vida. Nem sempre vai ser choro, nem sempre vai ser arrepio, nem sempre vai ser repouso. Às vezes é sua maturidade dizer a partir de hoje eu preciso mudar. Eu li um livro de Padre Jonas Abib, que eu considero como santo, né? Mas Padre Jonas Abib, que ele mudou minha vida. Primeiro, eu decidi buscar a conversão. Primeiro eu disse, eu preciso mudar de vida, isso aqui não dá mais para mim. Amém, Jane? Obrigado, amada de Deus. Que bom, louvado seja Deus. É o amor de Deus ele nos constrange, né? Então São Jonas Abib, falo mais uma vez, Padre Jonas Abib, ele escrevia pra gente num livro, e eu me lembro, eu terminei aquele livro, como Deus falar com a gente. Terminei aquele livro, no outro dia liguei a TV na Canção Nova, e a Canção Nova passava uma oração, aquela oração profunda no meu coração. Eu tinha camisa com caveira, demônios, DVDs imorais, filmes de magia. Eu sei que eu joguei tudo na fogueira, joguei álcool e toquei fogo. Depois daquele dia eu caí, claro que eu caí muitas vezes. Hoje eu tenho uma perseverança, ela é fruto de uma história. Hoje eu busco pela graça de Deus uma vida de perseverança, é uma história. Caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta. Insiste, persiste, não desiste na tua salvação, porque você tem um valor para Deus. Eu estou te dando esse testemunho porque tem coisa que é decisão. Deus não vai invadir teu armário. Diz Apocalipse no capítulo 3, no versículo 20: eis que baterei a porta, se me deixar entrar. Atenção, se me deixar entrar, eu sairei contigo e eu com ele. Apocalipse no capítulo 3, no versículo 19, Deus fala: eu só corrijo aqueles que amam. Então é sua decisão. Eu vou queimar esse short curto, eu vou tirar a novela da minha casa, eu a partir de hoje não vou assistir certos filmes imorais, porque isso ofende a Virgem Maria, isso ofende Nossa Senhora. A impureza leva muita gente à condenação. Quem disse isso? Nossa Senhora em Fátima, em 1917, que apareceu para aquelas 3 pastorinhas, e uma daquelas pastorinhas de Fátima, Nossa Senhora deu uma visão a uma daquelas crianças que viu a alma caindo no inferno, uma chuva, né? Primeiro foi uma chuva, e depois como que a alma caindo no inferno. E a Virgem Maria relatou para aquela criança que muitas almas estão entrando no inferno, estão se condenando por causa da impureza. 1917, minha gente, por causa do pecado da impureza. Em 1917, às vezes vocês vê alguma postagem minha, vocês podem falar: nossa, que menino chato, toda hora postar isso para nos ofender. Não é para ofender, é o contrário. Se eu estou pregando com coragem, se eu estou tendo coragem hoje de dizer isso, é porque eu quero que você se salve.
Se eu estou falando isso para você hoje, é por amor a você, é por amor à sua alma. É melhor você amar uma pessoa que fala a verdade, por mais que seja dura, do que esses pregadores adocicados aí que só falam de coisas doces, mas mentem para você, para todo mundo bater palma. Eu prefiro viver isolado, mas eu vou sempre te falar da verdade de Deus, porque a mesma busca de salvação que é dura para você é dura para mim, mas não vai mudar a verdade. Quando olhamos para o Evangelho São João, no capítulo 6, no versículo 68, Pedro falou: a quem iremos, Senhor? Só tu tem palavra de vida eterna. Pedro viu que não há outro caminho de salvação se não for o caminho do Senhor Jesus. Quando olhamos para os ensinamentos de Santo Agostinho vai dizer: Senhor, é duro te seguir, mas é impossível te deixar. Para que você hoje tenha uma mudança de vida, para que você hoje vença, seja no teu trabalho, seja na tua casa, seja no colégio, seja para você buscar conversão, seja para você mudar a vida de pessoa, é necessário que você tenha uma vida de oração. A vida de oração te aproxima de Deus, a vida de oração te aproxima de Deus, a vida de oração muda a tua vida, a vida de oração vai mudar teu jeito de pensar. O que para você hoje é impossível, amanhã vai ser possível por meio da oração. Coloca na oração o teu casamento. Se você mora junto, é só um exemplo, você coloca em oração seu casamento. Se você quer a conversão, se você quer que alguém largue a bebida, largue a droga, vá para a igreja, busque salvação, você pode colocar numa vida de oração, porque tudo pode ser mudado por uma vida de oração. Então as armas espirituais, as armas para vencer os seres infernais, esse combate espiritual que existe uma luta espiritual, uma luta invisível ao nosso redor. Existem criaturas demoníacas que quer que você não pegue um terço. Existem criaturas que querem que você se desvie dessa live, se desvie do ensinamento, se desvie da vida de leitura. Você pode mudar a sua vida por decisões. Leitura nem sempre é muito agradável, mas em Garabandal, o aparecimento das aparições de Nossa Senhora em Garabandal, né? As aparições de Nossa Senhora em Garabandal é um pouco polêmica, porque algumas pessoas falam que... Algumas pessoas falam não, de fato, ainda não é apoiado pela igreja, mas fica... para quem quiser acreditar. Liberdade, viu? Das aparições de Garabandal, Nossa Senhora, ela estabeleceu 5 pedrinhas. 5 armas para você vencer o inimigo nesse tempo que estamos vivendo. A primeira arma é oração. Santo Rosário e Santo Terço. Nossa Senhora fala da adoração a Jesus na Eucaristia. Adorar Jesus. E eu vou abrir aqui parênteses. Está acontecendo muito satanista, muitas pessoas roubando Jesus, entrando na fila da Eucaristia. Você pode ficar atento quando você estiver na igreja. Não deixe levar Jesus. Ame Jesus com a vida. Trace o combate se for necessário, mas ame Jesus com a vida. E, antes de fechar o parênteses, queria te convocar a adorar Jesus. Dona Adalice falou assim: é verdade, você tem vontade de lutar a cada dia, por mais que seja tudo ser difícil. É isso aí. É por amor a Deus, porque quem experimenta do amor de Deus também quer testemunhar. Hoje eu busco salvação, não quero entrar no céu sozinho, eu quero que cada pessoa entre no céu comigo. Vai ser da vontade de Deus, é como Deus quer. Mas eu vou me consumir pelo reino de Deus, porque quando a gente tem uma experiência com Deus, a gente quer que todo mundo experimente dessa graça. E é o que eu estou fazendo, é o que eu estou lutando em nome de Jesus. Né? Voltando para a nossa live. Então existe essa realidade de Jesus na Eucaristia. Você, quando fazer a adoração, adora Jesus em reparação pela profanação, pela ofensa. Santa Margarida Maria Alacoque foi uma das santas que mais propagou, né, a adoração a Jesus na Eucaristia, as profanações. Você pode também estar procurando a vida dessa santa. Outra pedrinha de Garabandal importante, o jejum. Você sabia que o Código do Direito Canônico, no parágrafo 1250, 1251, fala que o católico não pode comer carne dia de sexta-feira? É uma lei. É uma lei da nossa igreja. E, no entanto, tem muito católico que ainda come carne. Estou falando isso aqui, gente, que é para a gente crescer na fé. Eu estou falando isso aqui que é para a gente crescer na fé. Não é para puxar o saco, mas eu preciso pregar a verdade. Eu quero viver a verdade. Eu quero entrar no céu. Não viva uma vida de ilusão. Para não acontecer aquela passagem de Evangelho de São Mateus no capítulo 25.
que diz: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que eu rezava terço. Senhor, Senhor, não foi em teu nome que eu ia para a igreja. Senhor, Senhor, não foi em teu nome que eu te buscava. E Jesus fala: eu nunca te conheci. Essas pessoas que vivem de duplicidade, essas pessoas que não abraçam a fé, essas pessoas que acham que catolicismo é uma bandeja, eu faço o que eu quero, não. A gente tem a Virgem Maria como auxílio, para a gente viver o amor de Deus, e com a oração, com a vida de oração, Deus vai te dar força, Deus vai te dar coragem, Deus vai te capacitar para viver conforme a vontade dEle. Não conforme a minha vontade, não conforme a tua vontade, mas conforme a vontade de Deus. Então a Eucaristia, o jejum, o poder do jejum é tão forte, é tão necessário, que Jesus chega a relatar no Evangelho que há tipo de demônio que só pode ser vencido por meio do jejum e oração. Olha só, até Jesus fala da oração. Quando olhamos para o Evangelho São Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, e Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 3, fala: não só de pão vive o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, não é só de comida que a gente vive, mas da palavra que procede da boca de Deus. Jesus está falando que você pode também progredir num combate espiritual por meio da oração, por meio do jejum, por meio do jejum. Porque não é só de comida, não é só de pão que a gente come, não é só do alimento do dia. Assim como o prato de comida alimenta a nossa carne, a oração, a adoração a Jesus, o jejum alimenta a nossa alma. Gente, se você estiver gostando dessa live, compartilhe para que mais pessoas possam beber dessa palavra de Deus em nome de Jesus. Vou deixar salvo, amém? Outra pedrinha, a gente está na terceira. Falamos de oração do Santo Rosário, ou terço, mas você também é convidado a orar aquilo que seu coração sentir bem. Deus da misericórdia, ofício, ladainha, né? Mas a oração do terço e do rosário eu não posso deixar de testemunhar a verdade. É uma oração poderosa. É uma oração que fala do Evangelho. Olha, quando olhamos para o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 28, ave cheia de graça, o Senhor contigo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus é narrado no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 43. Então, quando a gente reza Ave Maria, nós estamos repetindo essas passagens do Evangelho. Quando o anjo Gabriel dá a saudação à Virgem Maria, e também quando Nossa Senhora, a Virgem Maria, visita sua prima Isabel. Então, o texto é isso. Santa Isabel, quando vê a Virgem Maria, fala: de onde vinha a honra de vir a mãe do meu Senhor? Aí, até para que os nossos amigos, né, protestante, critica a Virgem Maria. Isabel não sabia, Santa Isabel não sabia que a Nossa Senhora estava grávida. Como Isabel ali falou: de onde vinha a honra de vir a mãe do meu Senhor? O Espírito Santo, porque a Sagrada Escritura fala isso. Isabel, assim como a voz, né, de Nossa Senhora, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, para não fugir muito do assunto, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A oração da Ave Maria é a oração ali da Sagrada Escritura. Quando você contempla os 4 mistérios, você fala da infância de Jesus, da adolescência de Jesus, do Calvário e da ressurreição de Cristo. Cada um, você fala da vida inteira de Jesus, narrando os 4 terços e os 20 mistérios do Santo Rosário. Por isso tem esse poder e essa eficácia imensa. Falamos de oração do terço, falamos de comungar Jesus na Eucaristia, não falamos de adorar, falamos de jejum, agora eu vou falar de comungar. Gente, Santa Teresa d'Ávila, ela fala assim: eu padeceria todas as dores do purgatório pelo valor de uma única Ave Maria. Foi o que a gente acabou de falar do texto. Imagine uma santa falar que ela gostaria de padecer todo o sofrimento pelo valor de uma única Ave Maria. E isso é para a gente refletir quanta Ave Maria a gente reza com a cabeça no mundo da lua. Quanta Ave Maria a gente reza com a mente distraída. O demônio trabalha para te distrair. É isso que eu estou falando do combate espiritual, desperta você. Quando a gente reza, que a gente se distrai, existe um mal ali por trás para que você não preste atenção, para que você não reze seu terço. Se você tem dificuldade de carregar rosário, compra uns 20 terços, espalha por tudo quanto é bolso de calça, mulher leva na bolsa, num carro, todo canto espalha o terço. Você que diz que não tem tempo para orar, reza ali na fila do banco, reza na fila do mercado com um tercinho ali no bolso, vai rezando, né? Mas não deixe de rezar não. Sua vida pode estar corrida, mas busque, né? Então, comungar Jesus, voltando para o termo, comungar Jesus, Jesus fala em Evangelho de São João, capítulo 6, 50, que eu não como minha carne, não bebe meu sangue, não terá vida eterna.
Então você que já pode comungar Jesus na Eucaristia, busque ter uma vida de confissão frequente. Busque ter uma vida de confissão, porque quando o sacerdote levanta a mão direita e fala, eu te absolvo de todos os pecados, no do Pai, Filho e Espírito Santo, você ali é lavado pelo sangue de Jesus. Você ali é restaurado ao corpo da Mãe Igreja. Mas você que não pode comungar, não desista, não desanima, não se entristeça. Nossa Senhora, que é a Mãe da Misericórdia, ela sabe da tua vida, só não desista. Só não desista. Coloca na oração todo dia. Não desista tempo nenhum de buscar ali estar unido a Deus em total estado da graça. Então, Santo Terço, comungar Jesus, adorar Jesus, né? Jejum e a palavra que é a Bíblia. Nossa Senhora falou da necessidade. Amém, tomo posse. Amém, aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A necessidade de ler a Bíblia. Eu já ouvi pessoas falando assim. Eu não entendo muito quando eu leio a Bíblia. Gente, é um processo. É um processo. Para hoje eu ter algum entendimento que é bem raso ainda, eu gostaria de saber mais. Eu tenho um conhecimento raso, foi um processo. Vá lendo a Bíblia, vá comprando um livro para ler. Vai comprar um livro para ler. Livro da igreja, livro da vida do santo, ensinamento da vida do santo, livro do sacerdote exorcista, livro do que você quiser. Compre livro para ler, leia a Bíblia, leia catecismo na Igreja Católica. Tenha interesse de ler, tenha desejo de ler. Vá buscando com seus próprios querer, porque quando a gente tem uso da razão, a gente busca. E nesse uso da razão, é bom que você leia. Leia um evangelho por dia. Reflita aquele evangelho, leia um salmo por dia. Mesmo que você não entenda, busque ler, porque a palavra tem um poder exorcístico. O demônio não suporta a palavra. Quando olhamos mais uma vez, citar o Evangelho de São Mateus no capítulo 4, o demônio conhece a Bíblia. Você vê que Jesus foi tentado pela palavra. Olha a astúcia de Satanás. Se tu és filho de Deus, transforma-se em pão em pedra. Se tu és o filho de Deus, se joga daqui para baixo. Satanás cita ali Salmo 90 em algumas Bíblias, 91. O demônio conhece a Bíblia. Então, muita heresia hoje que entra na nossa igreja, ela fala parte da verdade, mas não o total da verdade. Você precisa conhecer a Bíblia, porque quando você conhecer a Bíblia, você vai estar blindado contra o ataque do diabo, o ataque do mundo, o ataque dos hereges, porque a Bíblia é a nossa busca de salvação. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra e a palavra é viva. Quando olhamos para o Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 14, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo não é só a palavra, o verbo é uma pessoa, porque o verbo que se fez carne foi Jesus, e Jesus habitou entre nós por meio da Virgem Maria. Então a palavra é viva, Jesus é a palavra. Quando a gente lê a palavra, nós ouvimos o que Deus quer que nós ouçamos. Agora precisa também ter discernimento para saber interpretar. Não é tudo que você lê, a sua cabeça, o seu entendimento, e é interpretar daquela maneira. Tem pessoas que pegam um capítulo ali, um capítulo e um versículo bíblico da Bíblia, ali sem conteúdo, pega aquele pedaço e diz tal coisa, sem aprofundamento não. Às vezes você precisa pegar todo o conteúdo e analisar para ver se faz sentido, porque tem muito seitas aí de outras denominações que fazem essas maluquices, né? E eu tô querendo fazer uma live sobre até esse termo. Por exemplo, tem irmão de outra seita que fala que Nossa Senhora não é santa. Como assim Nossa Senhora não é santa? Tem passagem, quando olhamos para Êxodo no capítulo 20, Deus fala para não criar imagem, mas o próprio Deus manda fazer imagem. Você já leu Números no capítulo 9, no versículo ali até o 5 e no versículo 18, Deus manda fazer imagem. Êxodo no capítulo 37, versículo 7, Deus manda fazer imagem. Né? 1 Reis no capítulo 6, de 23 a 28, Deus manda fazer imagem. Tá vendo? Então, não é pegar um capítulo bíblico contorcido e sair ali discernindo seus pensamentos, não. Precisa compreender. E a Igreja Católica, ela dê essa nossa ajuda. Nossa ajuda está aqui, ó. Para você entender a Bíblia, nós aqui, ó. Aqui é o martelo do herege. Vem não. Aqui é o martelo dos hereges. Catecismo na Igreja Católica, né?
Nós temos uma hierarquia, nós não seguimos a Bíblia à toa, nós não temos uma religião à toa, temos o Santo Papa, que ocupa o lugar de São Pedro, onde Jesus deixou ali, Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, Pedro, tu é pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca prevalecerá sobre a igreja católica, nunca prevalecerá. Pedro foi o primeiro Papa, e estamos aí na hierarquia dos nossos 266 Papas, né? Então ali, sem assunto, não vou entrar muito em detalhe nisso aí, porque o nosso tema é o combate espiritual. Pessoal, nossa live está se aproximando do fim, só vou trazer mais alguns relatos para vocês. Nós podemos estar buscando testemunho. Se vocês quiserem buscar mais testemunho do Santo Rosário, São Luís Maria Grignion de Montfort escreve ali o Segredo do Santo Rosário. Quando a gente lê essas passagens bíblicas, a gente começa a ter desejo de rezar, a gente tem desejo, porque a gente entende, né? Tem um sacerdote exorcista que ele se chama Balmote, ele fala que quando rezamos o rosário, ele fala ali, o demônio em um exorcismo, ele é obrigado pelo sacerdote, é uma verdade de fé, eu tenho um livro aqui, que ele fala o que a Virgem Maria faz quando a gente reza. Ela vem ao nosso socorro. Nós temos uma mãe. Nós temos a Virgem Maria. E eu citei muito a Virgem Maria nessa live porque eu preciso que você entenda que Jesus não é inimigo de Satanás. Diz a Sagrada Escritura no profeta Isaías que Deus fala, eu sou um Deus sem rival. Deus não tem rivalidade. Não tem como Deus ter inimigo porque Deus é Deus. A grandeza de Deus é infinitamente superior a Satanás. Satanás é uma criatura limitada. Deus faz o que quer quando quer. Mas Deus não. Então Deus não tem rival. Não tem condição de ter um inimigo que o outro é muito mais superior, infinitamente fora da nossa compreensão humana. Quem é inimigo de Satanás? Nossa Senhora, a Virgem Maria. Onde é que a gente vê essa verdade de fé? Lá em Gênesis no capítulo 3, no versículo 15. E Apocalipse ali no capítulo 12. Pronto. Acabou. Então, por aí, ó, de ti, a mulher da tua descendência dessa te ferirá a cabeça dos magrão ao calcanhar. Foi colocada ali uma rivalidade entre a mulher e a serpente, uma rivalidade, né? E a geração da serpente é aquela que se opõe à igreja, se opõe a Cristo, é a geração do anticristo. E a geração da mulher, nós vamos ver uma confirmação disso em Apocalipse no capítulo 12, 17, que fala, e o dragão, que é a antiga serpente chamada Satanás, o nosso inimigo, aqueles que temos que combater, aqueles que eu dei a narração para vocês no início da live, eu trabalhei todo esse conteúdo para você entender, aquele que eu dei no início da live, o anjo, que escolheu não obedecer a Deus, que ali com a sua cauda varreu a terça parte das estrelas, que significa os anjos que caiu, que se tornou demônio, que agora luta para a sua condenação. Esses são nossos inimigos. Esse é o dragão que Apocalipse capítulo 12, no versículo 17 está narrando aqui. E o dragão foi perseguir a mulher, que existe ali o simbolismo da mulher é a Virgem Maria. Porque a Virgem Maria, onde algumas pessoas possam pensar, não, mas ali em Apocalipse está falando Eva, não está falando Nossa Senhora, mas ali o novo Adão é Jesus Cristo. O velho Adão, ele nos levou ao pecado. O novo Adão, ele nos redimiu do pecado. Se o velho Adão, ele deu ali, se o velho Adão, ele ali abriu as portas para a condenação, o novo Adão abriu as portas da salvação. O velho Adão é aquele narrado por Gênesis, e o novo Adão é Jesus Cristo. A velha Eva é aquela, olha, para você, porque esse aqui é assunto de Nossa Senhora, né? Enfim, não vou nem falar. É assunto da Virgem Maria. A primeira Eva deu um sim a um anjo, a Lúcifer. Quando o dragão ele foi precipitado do céu, ele possuiu a serpente, segundo os estudiosos da igreja.
Ele foi possuir a serpente foi tentar Eva e Eva deu ouvido à serpente. A serpente é o dragão é um anjo decaído, um demônio. Eva, ela deu um sim ao demônio, comendo fruto proibido, ali entrando em desobediência. O catecismo da Igreja Católica vai narrar que por meio da desobediência houve o primeiro pecado da história. E quando Eva deu um sim à serpente, a velha Eva, a Virgem Maria também deu um sim. Eva deu um sim ao anjo. Aqui é Eva, deu um sim ao anjo. A Virgem Maria deu um sim ao anjo. Eva deu um sim ao anjo das trevas, chamado Lúcifer ou Satanás. Fechou o céu, abriu o inferno. Fechou o céu para a salvação, abriu o inferno para a condenação. Até Jesus Cristo vir redimir nossos pecados, todos nós estávamos condenados, porque quando Eva comeu o fruto proibido, condenou toda a humanidade com o pecado original, condenação. Por meio da nova Eva, você pode olhar aqui o contrário de ave é Eva e o contrário de Eva é ave. Por que o contrário? Porque Nossa Senhora fez o contrário de Eva. Nossa Senhora deu um sim também ao anjo, ao arcanjo Gabriel. Evangelho São Lucas, no capítulo 1, no versículo 28. Quando Nossa Senhora dá um sim para o arcanjo Gabriel, fecha o inferno e abre o céu. Quando Jesus ali cumpre sua missão, que morre e ressuscita, Jesus desce ao inferno, para não antes que alguém fale que eu estou narrando heresia. Catecismo na Igreja Católica fala que Jesus desceu ao inferno e busca os seus ali redimidos do pecado original e toda essa realidade. Isso aí é assunto da igreja. Mas não vou entrar nesse conteúdo, que esse não é a minha finalidade da live. A finalidade é, se apegue à Virgem Maria, busque por meio de Nossa Senhora, busque salvação, seja santo, ame Jesus, ame Maria e glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Estamos finalizando nossa live. Gente, se vocês gostou da live, se vocês gostou do conteúdo, eu vou deixar essa live salva, para que vocês também possam estar compartilhando. Gente, eu peço para vocês, generosamente, que vocês possam curtir essa live quando deixar salva, né? Eu fui procurar saber de um amigo, ele falou que quando as pessoas vão deixando sua curtida ali, a empresa Instagram, ela vai entendendo que existe uma serventia para aquele vídeo, para aquela postagem, e a empresa Instagram ela joga para que mais pessoas vejam esse vídeo. E o desejo do meu coração é que o máximo de pessoa possível ela possa fazer parte dessa catequese. Toda terça-feira, 19h30, vou estar aqui realizando live com vocês. Peço a vocês também, humildemente, reze por mim. Não é fácil estar aqui, existe uma história por estar sentado nessa cadeira. Meu intercessor é a graça divina de Deus. Os meus intercessores são vocês. Coloca a minha família, coloca essa live toda terça-feira, gente, por favor, nas suas orações, para eu continuar evangelizando, para eu continuar dando continuidade à minha missão, tá bom? Quando você for adorar, me coloca no pé de Jesus. Quando você for comungar, se for da vontade de Deus, você se sentir à vontade também, receba a Jesus em reparação a essa live, a minha vida missionária, a minha vida de pregação. Tô aí, sou pregador missionário há 4 anos, graças a Deus, e tô aí dando continuidade, porque eu sou uma pessoa inquieta e quero evangelizar. Amém? Quando eu salvar essa live, deixa sua curtida, deixe seu comentário. Se você tiver interesse que eu trate de algum assunto, chega aqui no meu direct que eu posso estar tratando desse assunto, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Salve Maria e fogo na alma!